Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. Oito jogos abriram nesta quarta-feira a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A turma de cima perdeu, apenas Bahia e Botafogo venceram, pessoal do G4 apenas Bahia e Botafogo. Flamengo e Palmeiras perderam, mas o Flamengo segue como líder. E o único visitante que venceu na rodada foi o Galo, que foi a Criciúma. O Inter mandou seu jogo em Criciúma, no estádio Heriberto Ilse, e no finalzinho, aos 52 da segunda etapa, o Atlético fez o gol da vitória, 2-1 para cima do Internacional. Não mudou nada de uma rodada para outra. Da 11ª rodada para a 12ª. Rodada passada, o Flamengo era líder, permanece líder. Na rodada passada, o G4 tinha Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Bahia. O G4 não mudou, apenas a ordem das equipes, mas permanecem os 4 classificados. O Z4 até agora não mudou da rodada passada para esta rodada. Vitória, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Pode mudar nessa quinta-feira se o Vitória vencer o Fluminense no Maracanã. Se o Fluminense perder para o Vitória ultrapassa o Atlético Goianiense e coloca o Dragão na zona de rebaixamento. É a única alteração que pode acontecer na rodada ainda, da 11ª para a 12ª rodada. Tudo igual, na verdade. Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 0. Botafogo de virada 2, Bragantino 1. Atlético Goianiense e Grêmio 1-1. Corinthians e Cuiabá 1-1. De virada, Juventude 2-1 para cima do Flamengo. Fortaleza 3, Palmeiras 0. Bahia 2, Vasco da Gama 1 e o Inter 1, Atlético Mineiro 2. Jogos finalizados por esta 12ª rodada. Vamos atualizar a classificação do Campeonato Brasileiro, que tem Flamengo ainda líder, 24 pontos na tabela. O Bahia agora é o segundo colocado, tem 24. Palmeiras caiu para a 4ª posição. Flamengo e Bahia 24 pontos. O Flamengo é líder pelo saldo. Flamengo e Bahia têm 24 pontos. Ambos com 7 vitórias, só que o Flamengo tem saldo 9 contra 7, saldo 7 do Bahia. Então, saldo 9 para o Flamengo, saldo 7 para o Bahia, Flamengo segue líder. Botafogo tem 23 pontos, 7 vitórias, saldo 8, é o terceiro colocado. Palmeiras foi goleado pelo Fortaleza, caiu para a 4ª posição. Quarto colocado, também com 23 pontos, também com 7 vitórias, mas com saldo 7. Portanto, Flamengo, Bahia, Botafogo e Palmeiras fechando, nesse momento, o G4. Projeção de Z4, de G4, de turma de cima, de classificação para Libertadores. Nesse momento, 73 pontos, projeção altíssima para G4. Repito, 73,73. Cruzeiro com 20 e o Atlético Paranaense com 19 fecham o G6. Projeção de G6 no momento. Lembrando que, por aproveitamento internacional aqui, pessoal, ó, o Internacional tem de aproveitamento 56% de aproveitamento. Perdeu para o Galo, é verdade, por 2-1, mas o Inter tem, no momento, 56% de aproveitamento. O Inter é o balizador do G6. Por aproveitamento, o Inter, que por pontos é o 8º, por aproveitamento, o Inter é 6º colocado. Projeção de G6, 65 pontos. Ok? Vamos para a zona de rebaixamento. Caindo hoje, Vitória com 9, Corinthians com 9, Grêmio com 7, Fluminense com 6 pontos na tabela. Teremos nesta quinta-feira, 7 da noite no Rio, Fluminense e Vitória. O que pode mudar na tabela aqui? Se o Fluminense vencer, ultrapassa o Grêmio e ultrapassa o Corinthians. Vai para 9 pontos, 2 vitórias e tem que vencer por 2 gols de diferença para passar também o Vitória. Que se vencer por 1 gol, o Fluminense ultrapassa o Grêmio e o Corinthians. Se vencer por 2 ou mais gols, ultrapassa também o Vitória e termina na 17ª posição. Se o vitorioso for o Vitória sai do Z4, porque de 9 vai a 12 pontos, coloca o Atlético Goianiense entre os rebaixados. E se der empate no Rio de Janeiro, o Fluminense vai a 7 pontos, uma vitória, segue na lanterna, e o Vitória vai a 10 pontos, 2 vitórias, saldo menos 6, permanece na zona de rebaixamento. Tem também São Paulo e Criciúma, o que pode mudar na rodada se o São Paulo vencer, por exemplo. São Paulo tem 15, vencendo vai a 18 pontos,
5 vitórias, vence por 1-0, saldo 3. Sobe para a 7ª posição a equipe do São Paulo se vencer a partida. O Criciúma, se vencer, vai a 15 pontos, 4 vitórias. Se vencer, por exemplo, o São Paulo, se bater o São Paulo, o Criciúma troca de posição com o São Paulo. Então, vitória do Criciúma aqui, troca de posição com o São Paulo. Aí o Criciúma vai ser 12º, São Paulo 13º, que pode mudar na rodada. Então, colocação aqui o São Paulo subindo para a 7ª posição, ou o Criciúma sendo 12º. E ainda o Vitória saindo da zona de rebaixamento, colocando o Dragão entre os rebaixados, e o Grêmio sendo lanterna se o Fluminense vencer a partida, derrotar o Vitória lá no Maracanã. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Cruzeiro 2-0 para cima do Furacão. Verón e Vitinho marcaram os gols do Cruzeiro nessa vitória aí em casa do Cruzeiro do Mineirão. Botafogo de virada bateu por 2-1 o Bragantino. O Braga saiu na frente, marcou com o Lucas Evangelista e depois o Eduardo fez os 2 gols da equipe do Botafogo. Atlético Goianiense e Grêmio. O Dragão saiu na frente, o Luiz Felipe marcou o gol do Atlético e depois o Reinaldo empatou para o Grêmio. 1-1 entre Corinthians e Cuiabá. Cuiabá saiu na frente, marcou o primeiro com o Marlon, aí o Cuiabá teve um pênalti a seu favor, Pita acabou cobrando, errou a penalidade máxima e depois o Matheus Bidu empatou para o Corinthians 1-1. Juventude virada 2-1 para cima do Flamengo. Pedro marcou o gol do Flamengo, 25º gol do Pedro na temporada. E o Juventude virou, marcando com Lucas Barbosa, empatou o jogo, e depois o Mandaca virou a partida 2-1 para a equipe do Juventude. Goleada do Fortaleza para cima do Palmeiras, 3-0 lá em Fortaleza, no Castelão, na capital cearense. Lucero 2 vezes e Bruno Pacheco marcaram os gols do Fortaleza. Na Fonte Nova deu Bahia, 2-1 para cima da equipe do Vasco. Tassiano e Estupiã marcaram os gols do Bahia e o Paulo Henrique o gol do Vasco. E em Criciúma, o Inter em casa, mandando em casa seu jogo, perdeu para o Galo por 2-1. O Atlético acabou marcando com o Igor Rabelo 1-0, aí o Alan Patrick empatou o jogo e o Rômulo fez o gol da vitória no finalzinho já, aos 52 do segundo tempo, o gol da vitória do Atlético Mineiro. Confirmando, portanto, Flamengo 24, Bahia 24, Botafogo 23, Palmeiras 23, os 4 com 12 jogos liderando o Campeonato Brasileiro. Aqui para baixo, pessoal, o Cruzeiro tem um jogo a menos, que é contra o Inter. Cruzeiro e Inter, lá em BH. Não tem data marcada ainda. Se o Cruzeiro vence o jogo atrasado, vai a 23 pontos e 7 vitórias. Entra no bolo também aqui, certo? O Inter tem 2 jogos atrasados. Contra o Cruzeiro em BH, contra o Juventude, deve ser no Beira-Rio o jogo, até porque o jogo do Inter contra o Vasco, dia 7 de julho, já deve ser no Beira-Rio. Então, quando for marcado o Inter e Juventude, deve ser no Beira-Rio. Então, se o Inter vencer os 2 jogos atrasados, contra o Cruzeiro em BH e contra o Juventude no Beira-Rio, de 17 vai a 23 pontos, 7 vitórias e entra no bolo também lá para disputar o título de campeão do Brasil da temporada. Quem mais aqui? O Galo tem um jogo atrasado, que é contra o Grêmio na Arena MRV. O Galo tem 17 pontos, se vencer o jogo atrasado vai a 20 pontos e sobe também na tabela. Juventude tem jogo contra o Inter, se vencer o jogo atrasado vai a 19 pontos. Criciúma tem 2 jogos atrasados por fazer, se vencer vai a 18 aqui a equipe do Criciúma. O Vitória tem um jogo de amanhã para fazer nessa quinta-feira contra o Fluminense, então não tem jogo atrasado. E o Grêmio tem, na verdade, aqui 2 jogos atrasados para fazer. Jogo contra o Galo, lá em BH, jogo contra o Criciúma, comando de campo do Grêmio. Pode ser ou em Caxias do Sul ou mais adiante na Arena. Então o Grêmio, que tem 2 jogos atrasados, de 7 pode chegar a 13 pontos vencendo os 2 jogos atrasados. É isso aí então, eu volto nesta quinta-feira após Fluminense e Vitória, São Paulo e Criciúma para falarmos no final aí desta 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fui!